Então, vamos falar sobre o capítulo 9 de Mateus. Continuando os nossos estudos, né? Estou regravando aqui porque a gente teve um probleminha de gravação durante a aula ao vivo. Então, vamos lá, né? Então, sem enrolação, né? Vamos direto à fonte, ao capítulo. E aí a gente vai ver uma mesma verdade sendo repetida ao longo desse capítulo, que é a autoridade de Jesus. E no meio de tudo isso, a gente também vai ver bastante sobre a fé, que aparece constantemente nesse capítulo. E aí a pergunta vai ser, não é apenas se Jesus pode fazer, mas se a gente realmente crê que ele pode fazer o que ele faz. Então esse capítulo ele não vai ser apenas uma sequência de milagres que a gente lê, mas também uma revelação de quem Jesus é. Então, vamos ler por partes, eu vou lendo aqui, e aí a gente vai comentando cada parte lida. Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Anime-se, filho, seus pecados estão perdoados." Alguns mestres da lei disseram a si mesmos: "Isso é blasfêmia." Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou: "Por que vocês agem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Levante-se, pegue sua maca e vá para casa." O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Então, nessa parte aqui, a gente vê logo no início, né, que Jesus entrou num barco e ele atravessou o mar até a cidade onde ele morava. Essa cidade era Cafarnaum. Então, Jesus voltou à sua cidade, Cafarnaum, e logo no versículo 2, a gente vê que levam um paralítico deitado numa maca até ele. E aí quando a gente lê Mateus, a gente percebe que ele costuma ser bem direto, resumindo, né, esses relatos. Mas quando a gente olha outros evangelhos, como o Evangelho de Marcos, a gente vê mais detalhes, e nessa história, inclusive, a gente vê mais detalhes. Então imagine a cena. Jesus, ele era a pessoa mais famosa da região, de longe. Quando as pessoas sabiam onde ele estava, elas corriam imediatamente para vê-lo. As multidões eram tão grandes que às vezes não dava nem para se aproximar direito de Jesus. Então, mesmo quando Jesus estava dentro de uma casa, as pessoas iam se amontoando ao redor dessa casa. Então era muito difícil você levar aquele paralítico até Jesus. Como que eu ia atravessar aquela multidão toda carregando uma maca ainda por cima? E aí esses homens que estavam carregando essa maca tiveram uma ideia bastante criativa. Bom, e se a gente subir pelo telhado da casa e a partir daí encontrar Jesus? Então eles decidiram subir no telhado da casa e descer aquele homem bem diante de Jesus. E aí foi uma atitude criativa desses homens, né? Mas mais do que criatividade, também revela a fé desses homens, a determinação, né? Nada, absolutamente nada vai nos impedir de levar esse homem até Jesus. E aí no versículo 2 a gente lê: ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Anime-se, filho, seus pecados estão perdoados." E imagina agora a perspectiva dos homens que carregaram o paralítico até ali. Eles provavelmente pensaram algo como: bom, bacana, legal, né? Os pecados estão perdoados, mas na verdade a gente trouxe ele até aqui para que ele fosse curado, ou seja, para que ele não fosse mais um paralítico. Mas por que Jesus começa assim? Por que ele diz que seus pecados estão perdoados? O texto não sugere que a paralisia daquele homem era uma consequência direta do pecado daquele homem. Então Jesus estava tratando
de uma questão mais urgente da humanidade. Desde a queda, o maior problema do ser humano não é um problema físico, é um problema espiritual, é o pecado. E, consequentemente, a necessidade de ser perdoado, o perdão. Eu, particularmente, eu contei o relato ao vivo, eu fiz uma cirurgia no joelho recentemente e por alguns dias já foi difícil andar, eu não conseguia andar direito, tive que usar muletas e foi impressionante como uma limitação física pequena, como a minha, já mudou completamente a minha rotina. Então tudo ficou mais difícil, tomar banho, calçar um tênis, até sentar era difícil, foi um processo estranho. E, sinceramente, eu estou falando da minha cirurgia, sim, mas eu estou falando de uma cirurgia pequena. Não foi lá grandes coisas de uma cirurgia. Então, o que eu vou dizer de uma paralisia real? Imagine viver assim, com uma paralisia real. A dor física, a limitação emocional, a dependência constante de outras pessoas. Mas por mais dolorosa que seja qualquer questão física, nada se compara a eternidade separado de Deus. Uma vida inteira de sofrimento físico não se compara a uma eternidade longe do Senhor. Por isso, Jesus tratou primeiro daquilo que era mais importante, o pecado. Frequentemente a gente pede oração para outras pessoas, por nossa família, por nossas amizades, por pessoas que são próximas a nós. Porém, muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente apenas pede cura física. Ore por ele, ore por essa pessoa, porque ela está doente, mas doente fisicamente. Às vezes a gente nem menciona se a pessoa conhece Jesus. A gente se preocupa com o corpo, mas a gente esquece da eternidade. E mesmo que Deus cure alguém fisicamente, se essa pessoa acabar morrendo sem Cristo, o que de fato a gente fez? Por isso, quando a gente pede oração a alguém, a gente também precisa incluir se essa pessoa conhece o Senhor. Porque a gente não está falando apenas de cura física, a gente está falando de salvação. E foi isso que Jesus fez aqui. Antes de curar o paralítico, ele primeiro tratou do seu destino eterno, da eternidade. E quase sempre acontece, a declaração de Jesus incomodou algumas pessoas. É o que a gente vê no versículo 3. Alguns mestres da lei disseram a si mesmos: isso é blasfêmia. E eles consideravam blasfêmia quando um homem qualquer, um homem simples, comum, dizia algo que somente Deus poderia dizer. E nesse caso disseram isso porque acreditavam que somente Deus poderia perdoar pecados. E eles estavam certos, somente Deus pode declarar perdão completo. Não me entenda mal, a gente pode perdoar outras pessoas, pode perdoar alguém que pecou contra nós, eventualmente. Se alguém mente para mim, se alguém eventualmente me traiu, me ofendeu, me xingou, me feriu, me prejudicou de alguma forma, a gente pode escolher perdoar essas pessoas. Mas isso é diferente de declarar alguém perdoado diante de Deus. A gente não pode sair dizendo: seus pecados eles estão perdoados por Deus. Não, não pode. Só Deus pode fazer isso. Então o erro deles não foi a conclusão em si, foi não perceber quem estava diante deles, que era Jesus. E aí Jesus responde: por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Obviamente, para nós, seres humanos comuns, os dois são igualmente impossíveis. Então é uma armadilha essa pergunta. Porque ambas as questões, elas exigem poder divino, um poder sobre-humano.
mas apenas uma dessas duas pode ser imediatamente comprovada por quem está ao redor. Se alguém diz para alguém, no caso Jesus disse, né, seus pecados estão perdoados. Tá, eu não consigo ter uma prova visível e instantânea de que isso aconteceu. Mas se alguém diz a um paralítico, levante-se e ande, e ele continua no chão, bom, todo mundo sabe que aquilo ali foi uma fraude, né? Então Jesus, ele faz algo genial aqui. Ele está provando o invisível por meio de algo visível. Beleza, vocês não podem verificar agora se os pecados foram perdoados, mas vocês podem ver se ele vai se levantar e andar. E ele fala, e é dito, né? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. E de novo, Mateus está narrando isso de uma forma bem direta. Mas de verdade, imagina esse momento, né? Se você passa anos em sofrimento, no caso sem andar, sempre dependendo de outra pessoa para algo, e de repente você levanta, não é isso, né? Você não simplesmente vai para casa. Eu choraria, eu louvaria, eu cantaria, celebraria o quanto eu pudesse ali naquele momento. Né? Você não está recebendo também somente pernas nesse momento. Você está encontrando o próprio Deus, ele encontrou o próprio Deus. Jesus estava expondo o verdadeiro erro dos mestres da lei. O erro não era afirmar, de novo, que somente Deus pode perdoar pecados. O erro foi não reconhecer que estavam diante do próprio Deus, que é aquele que pode dizer, seus pecados estão perdoados, e também levante-se e ande. E se a gente observa bem o versículo 8, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ter dado tal autoridade aos homens. Meio que a multidão também não entendeu, né? Até a multidão meio que entendeu de uma forma equivocada. Eles pensaram que Deus havia dado autoridade a um homem. Mas era mais do que isso. Era o próprio Deus ali, né? Deus em carne, era Jesus Cristo. E aí esse capítulo vai continuar exatamente mostrando isso, quem Jesus realmente é. Então continuemos, vamos ler os próximos versículos. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. Siga-me. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Nesse versículo, a partir desse versículo 9, né, a gente vê algo meio diferente aqui, né? A gente sai de um milagre físico e a gente entra numa transformação de vida. Enquanto Jesus caminhava, no versículo 9, né, viu um homem chamado Mateus sentado no lugar onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu. E assim, teoricamente, é o próprio Mateus que está escrevendo isso. Pelo menos os mais estudiosos, né, têm grande certeza que foi Mateus que escreveu. E ele precisa se incluir também no próprio relato. Né? Não dava para simplesmente pular essa parte. E aqui a gente vai ver que existe algo muito importante. Né? Porque os cobradores de impostos, para quem sabe um pouco, para os judeus, eram os piores dos piores. Eles eram considerados traidores. Eram pessoas vendidas
judeus que trabalhavam para Roma, que era o opressor, o inimigo da época. Mas não era só isso. Eles normalmente, muitas vezes, cobravam mais do que o valor real dos impostos. E eles ficavam com a diferença, e aí muitos iam enriquecendo por meio dessa forma. Por isso eles eram profundamente odiados. Então, se existia alguém que um judeu religioso considerava longe de Deus, era um desses cobradores. E aí Jesus chega para esse homem e diz: venha, siga-me. Jesus já tinha discípulos. Imagina a reação dos discípulos. Eles devem ter pensado: essa era só o que faltava, né? Era a gota d'água. Jesus, no entanto, escolheu justamente aqueles que todos rejeitavam. Porque Jesus ele não chama pessoas boas. Ele chama pecadores arrependidos. E isso fica claro no versículo 10. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Bom, por pecadores, quando o texto fala pecadores, não significa que o resto não era pecador. Todos somos pecadores. Porém, quando ele fala pecadores, significa pessoas cujo pecado era público, né? Pecadores que eram notoriamente pecadores, marcadas pela sociedade, gente que todo mundo apontava, né? E, no entanto, Jesus está com eles, sentado à mesa com eles, comendo com eles. E isso escandalizou os fariseus. Porque o mestre de vocês come com cobradores de impostos e pecadores. Na cultura dos judeus, na cultura judaica, sentar-se à mesa com alguém era um sinal de aceitação. Significava que havia um relacionamento ali, uma proximidade. Então, para os fariseus, aquilo ali era um absurdo. Como alguém que diz vir de Deus pode estar com esse tipo de gente? E Jesus responde de uma forma brilhante. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus ele diz isso porque os fariseus, eles meio que se consideravam espiritualmente superiores, saudáveis. Eles achavam que não precisavam de ajuda, na cabeça deles estava tudo certo, nós somos os responsáveis por guardar a lei, a gente é o correto, a gente cuida do espiritual da sociedade. E é justamente por isso que eles não conseguiam enxergar a própria doença, eles não percebiam o próprio pecado. E para quem não reconhece a própria doença, para que eu vou procurar um médico? Quem não reconhece não procura um médico. Porém, os rejeitados da sociedade, que reconhecem que estão doentes, esses sabiam que precisavam ser curados. Esses sabiam que eram pecadores. E por isso conseguiam ouvir Jesus. E existe algo profundamente importante em reconhecer isso, em reconhecer que nós somos falhos, que nós temos erros, que nós pecamos. Isso vai abrindo o nosso coração para o Evangelho. João Batista ele veio exatamente com essa missão. Ele veio preparar o caminho. E como que ele fazia isso? Como que ele preparava o caminho? Com uma mensagem simples. Arrependam-se. Né? Vocês precisam mudar, vocês precisam voltar o coração de vocês para Deus. Era isso, era só isso. Porque só reconhece a necessidade do Salvador quem primeiro reconhece o próprio pecado. Quando alguém diz, mas eu nem sou tão ruim assim, eu não estou roubando, não estou matando, eu sou uma boa pessoa, né? Essa pessoa provavelmente não entendeu o Evangelho. O Evangelho ele não começa com eu sou bom. Ele começa com eu preciso de misericórdia. E Jesus continua mostrando isso no próximo tema, que é o jejum. Vamos continuar lendo.
Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como nós e os fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando o buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Né? E aí os discípulos de João, eles perguntam, né? Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos, Jesus, não? Por que vocês não jejuam? Por que os seus discípulos não jejuam? Né? E aí ele responde com uma metáfora, né? Como podem os convidados do noivo ficarem de luto enquanto o noivo está com eles? Então Jesus está dizendo, olha, eu sou o noivo, e o povo de Deus, que são os que o seguem, são a noiva. Então por isso ele pergunta, como a noiva pode estar de luto se o noivo está presente? Beleza, mas o que isso tem a ver com jejum? Na verdade tem tudo a ver com jejum. Porque o jejum está profundamente ligado ao lamento, ao reconhecimento de que existe algo sério acontecendo. Jejuar ele não é uma dieta espiritual, ele não é ficar sem comer até passar mal. Longe disso, não é esse o propósito. Jejuar é priorizar Deus acima do conforto, é dizer, beleza, agora existe algo mais importante do que a minha rotina. Algo tão importante que é mais importante até do que comer. Bom, e a comida é essencial, né? Mas o jejum diz, por um tempo eu vou deixar de lado isso tudo, porque eu preciso me voltar completamente ao Senhor. Então é um ato de prioridade espiritual. Jesus está dizendo, enquanto eu estiver aqui, é um tempo de celebração, mas dias virão em que o noivo será tirado, e então haverá jejum. Ou seja, o jejum não é sobre performance religiosa, é sobre fome de Deus, é sobre depender de Deus. E aí logo depois, Jesus amplia mais essa ideia. Nos versículos 16 e 17, né? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, nem vinho novo em recipientes velhos. Então Jesus está dizendo que algo novo está chegando. E se você tenta encaixar o novo dentro do velho, você vai acabar destruindo os dois. A aliança que a gente tem com Cristo no Novo Testamento, ela é profundamente diferente da aliança que Deus fez com Israel por meio de Moisés. A antiga aliança, ela era marcada por lei, pela lei. A nova, ela é marcada pela graça. E graça é Deus tratando pecadores, como nós, com misericórdia, porque Cristo pagou o preço. E desde aquela época a gente vê pessoas tentando misturar as duas. Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas a gente também precisa guardar o sábado, a gente também precisa ter essas leis alimentares, essas festas judaicas, esses rituais antigos, como se Cristo precisasse de complemento. Quando eu comecei particularmente a ler a Bíblia, uma dúvida que eu fui tendo e que eu tive foi, beleza, né? A gente precisa guardar o sábado, mas eu vou para a igreja no domingo. Quando que Deus mudou o sábado de sábado para domingo? Né? A resposta é, na verdade ele nunca mudou. Sempre foi sábado. Mas talvez isso significasse que eu ainda não tinha entendido completamente a diferença entre a antiga e a nova aliança. Jesus está dizendo, você não coloca vinho novo em recipientes velhos. O recipiente velho já foi usado. Quando o vinho novo fermenta e expande, ele arrebenta. Então você acaba perdendo os dois. Essa é a imagem.
Se eu tento enfiar a antiga aliança dentro da nova, eu acabo destruindo as duas. E Deus já havia anunciado isso lá em Jeremias, capítulo 31. Farei uma nova aliança, e não será como a antiga. E muitos, hoje, ainda insistem em não ouvir isso. Por isso, Paulo escreve em Gálatas, capítulo 1. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. E ele continua: vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Se você altera o evangelho, você não cria outro evangelho. Você perde o evangelho. Porque o evangelho, ele é boa notícia, justamente porque é sobre o que Cristo fez. Não é sobre mim, não é sobre você. Não é sobre o que a gente faz ou fizemos. Se depende de mim, já deixou de ser boa notícia. E Mateus continua mostrando isso, né? Jesus, ele não veio apenas para melhorar a antiga estrutura. Ele veio trazer uma vida nova. E é exatamente nesse contexto que Mateus nos apresenta mais uma demonstração poderosa da autoridade de Jesus. Né? Vamos para a próxima parte, então. Vamos ler a próxima parte. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou e, quando a viu, disse: filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Saiam daqui, a menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. A gente sabe pelos outros evangelhos que esse homem, esse líder da sinagoga, se chamava Jairo. Então ele era um dos líderes ali. Então existe um peso nisso, né? Era um líder religioso, então tinha respeito pelas outras pessoas. E era alguém que convivia diretamente com fariseus e mestres da lei, provavelmente. E mesmo assim, ele se ajoelha diante de Jesus. Só por isso já dizia muita coisa. Porque às vezes, quando a gente está em dor, quando a gente está em sofrimento, a gente perde o nosso orgulho. A nossa dor acaba derrubando o nosso orgulho. E quando a dor chega, aquilo que antes parecia importante perde o valor. Né? Não importa mais a reputação, qual que é o meu status. A filha dele estava morrendo. E ele sabia exatamente para onde ele precisava ir. Isso por si só já é fé. Não é uma fé teórica, mas é uma fé que corre até Cristo. E enquanto Jesus vai com ele, Mateus ele interrompe a narrativa com outra história. Né? Com uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, que se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de suas vestes. Então, 12 anos ela sofria com hemorragia. Então, era um longo período passando por dor, por limitações, por vergonha, por exclusão. E segundo a lei, aquela condição dessa mulher a tornava cerimonialmente impura. Isso significava socialmente isolamento. Então ela não estava apenas doente, ela estava afastada socialmente. E ela devia pensar consigo mesma: se eu apenas tocar em seu manto, eu ficarei curada. Mas o poder, ele não estava no tecido de Jesus. Não era a roupa, mas sim a fé. E ele deixa isso claro quando ele diz: anime-se, anime-se, a sua fé a curou. Ela poderia ter tocado qualquer outra parte do corpo de Jesus, o ombro, a mão,
tanto faz. Talvez ela não precisasse nem tocar, só se aproximasse o suficiente. Porque nunca foi sobre o objeto em si, físico. Foi sobre a fé. E Deus honra a fé. E isso aparece continuamente nesse capítulo, como a gente está vendo. A pergunta não é se Jesus pode, mas você realmente crê que ele pode? Jesus disse em Lucas, capítulo 18, versículo 8, mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele vai encontrar na terra? Quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé? Pessoas que realmente creem? Ou vai encontrar pessoas distraídas, pregando uma religiosidade vazia e indiferentes? Então a fé é central e ela continua aparecendo. Quando Jesus finalmente chega à casa de Jairo, ali a gente via música, a gente via uma multidão em grande alvoroço. Naquela cultura, quando alguém morria, era comum a contratação de pessoas para lamentar publicamente. Era uma forma de honra ao falecido. Era como se fosse o cenário oficial da morte. E aí Jesus entra e diz algo que parece absurdo. Saiam daqui. A menina não está morta, ela está apenas dormindo. E eles zombaram dele. Claro que zombaram, né? Porque para quem olha apenas com os olhos da rotina, naturais, aquilo era ridículo, né? Mas Jesus ele não estava negando a morte. Ele estava apenas mostrando que diante da morte, diante dele, na verdade, até a morte é temporária. E depois que todos saem, ele entra, toma a menina pela mão e ela se levanta. Então perceba algo importante. No livro de Levítico, tocar um cadáver tornava a pessoa cerimonialmente impura por 7 dias. Então isso afastava a pessoa da adoração comunitária. E o que acontece aqui? Jesus toca a morte e não se torna impuro. A menina ela volta à vida. A vida vence a morte. E a santidade de Cristo não é contaminada, ela transforma. E o texto continua. Continuemos aqui lendo. Depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor. Ele tocou nos olhos dos dois e disse: Seja feito conforme a sua fé. Então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente: Não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguia falar, porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e em seguida o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas. Jamais aconteceu algo parecido em Israel. Os fariseus, contudo, disseram: Ele expulsa demônios porque o príncipe dos demônios lhe dá poder. E aí a gente começa, com os cegos indo atrás de Jesus e gritando, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Filho de Davi era um título messiânico. Eles não estavam apenas pedindo cura, eles também estavam reconhecendo Jesus como o Messias prometido. E aí Jesus faz uma pergunta muito importante: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Ele não pergunta: vocês querem ser curados? Porque isso meio que já era óbvio. Ele pergunta: vocês creem? Essa é a pergunta. Não é apenas uma necessidade, era fé. Você crê que Deus é capaz de fazer aquilo que você está pedindo? Essa pergunta ela não foi feita apenas àqueles 2 homens. Ela vem até nós, ela vem a todos nós, todos os dias. Você crê? Ou apenas você espera, mas sem muita convicção? Os homens, esses cegos, eles responderam: Sim, Senhor, nós cremos. E aí Jesus diz: Seja feito conforme a fé que vocês têm. Talvez esse seja o tema central de todo o capítulo.
seja feito conforme a tua fé. Deus é capaz. E essa verdade, ela se repete mais uma vez no próximo milagre. Né? O homem mudo, endemoniado. E aqui existe um detalhe cultural importante. Os judeus acreditavam que, para expulsar um demônio, era necessário descobrir o seu nome. Era preciso revelar a identidade desse demônio. Mas nesse caso tinha um problema, óbvio. O homem era mudo. Ele não podia falar, então como que ele ia revelar a própria identidade? Então era um caso impossível, seguindo a lógica religiosa daquela época. Era um demônio protegido, era um demônio meio que sem solução. Mas Jesus, no versículo 33, ele simplesmente expulsa o demônio. Né? Ele simplesmente ordena e o demônio sai. Pronto, acabou. E isso deixa todos maravilhados, porque não era apenas um exorcismo. Era um exorcismo considerado impossível. Por isso disseram, jamais se viu algo assim em Israel. Era como se dissessem, esse homem ele quebra todas as regras. E ele quebra de fato, porque ele é o Senhor. Mas mais uma vez, nem todos reagem com fé. Os fariseus diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Essa era mais uma tentativa de afastar o povo de Jesus. Então era uma tentativa de confundir, de semear uma dúvida. E o mais grave era que isso vinha justamente dos líderes religiosos, que eram os homens que deveriam reconhecer o Messias, os homens que estudavam as Escrituras, e a própria Escritura dizia em Isaías 35, então se abrirão os olhos dos cegos, os aleijados saltarão, e os mudos cantarão de alegria. Eles conheciam essa profecia, eles sabiam que essa profecia era messiânica, e eles estavam vendo exatamente isso diante dos próprios olhos. Cegos vendo, paralíticos andando, mudos falando, e mesmo assim eles não creram, eles blasfemaram. Porque quando você vê milagre, isso não necessariamente gera uma fé automática. O problema não foi falta de evidência, era a dureza no coração. E Mateus encerra esse capítulo nos levando ao coração de tudo isso. Depois de tantos milagres, tantos confrontos, tantas demonstrações da autoridade de Jesus, ele nos mostra não apenas o poder de Cristo, mas também o coração de Cristo. Vamos ler a última parte do capítulo 9. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Esse final é muito legal, porque Mateus faz questão de dizer que Jesus ele não apenas ensinava e pregava. Isso é importante porque existe uma diferença, né? Não é a mesma coisa ensinar e pregar. Quando você prega, você proclama, você anuncia, declara. Quando você ensina, você instrui, você aprofunda, você forma. E aí Jesus fazia as duas coisas. E a igreja precisa das duas coisas também. A gente precisa da proclamação do Evangelho, mas a gente também precisa do ensino da palavra. E aí tem igreja que ela faz apenas um dos dois, né? Às vezes não ensina, né? Às vezes tem uma emoção, mas não tem muita profundidade, né? Tem um conteúdo raso. Mas Jesus fazia os dois, ele pregava e ensinava. E é isso que a igreja deve buscar também. E aí a gente chega ao versículo 36. E é um texto muito bonito, né? Um dos textos mais bonitos de todo o capítulo, né? Que é dito, né? Quando viu as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Sempre que você lê essa parte, sempre tente parar para refletir, né? Para ler com calma. Às vezes a gente vai lendo e a gente não reflete direito, né? Jesus,
Ele viu as multidões e ele teve compaixão. A gente viu ao longo do capítulo que os líderes religiosos, eles estavam falhando continuamente. Eles ignoravam as escrituras, eles ignoravam as profecias, acusavam Jesus absurdamente e tentavam também afastar o povo dele. E aí qual que era o resultado de tudo isso? O povo estava como ovelha sem pastor, ou seja, desorientado, estava sem cuidado. A gente pode ler isso apenas como uma denúncia contra os fariseus, e de fato é uma denúncia contra os fariseus. Mas o mais importante, na verdade, é que Jesus teve compaixão. Então, não olhemos apenas para a falha dos líderes. Vamos olhar também para o coração de Cristo. Isso revela o próprio coração de Deus. Jesus, ele veio para mostrar quem o Pai é. E como que ele é? Tem compaixão, é compassivo. E qual que é o significado de compaixão? Não é sentir pena. Significa ter uma preocupação sincera diante da dor do próximo, diante da dor do outro. E a palavra grega aqui, que eu não vou pronunciar porque ela é um pouco difícil, mas ela é mais forte, ela é mais profunda. Que é como se ela significasse algo comum. Ser profundamente movido nas entranhas. Deus não tem entranhas, né? Mas é uma forma de falar sobre seus reflexos internos, sobre o seu interior agitado, seus sentimentos mais profundos, dos quais nossas emoções são uma imagem. É profundo, então é visceral até. É algo que vem de dentro. E Mateus usa essa palavra grega poucas vezes no seu evangelho. E quase sempre quando ele usa é ligada a Jesus, porque ela revela quem Deus é. Deus é compassivo. E a gente pode esquecer muita coisa que a gente viu hoje. Mas eu acho que é importante que a gente sempre se lembre que Deus é compassivo. Especialmente no seu sofrimento, nas suas dores, nas suas crises. Quando tudo parece estar desmoronando, Ele tem compaixão. O livro dos Salmos, capítulo 103, versículo 13, diz: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Isaías, capítulo 49, versículo 13, o Senhor consolou o seu povo e se compadecerá dos seus aflitos. Esse é o coração do Senhor. Você não precisa se convencer, você não precisa tentar convencer, na verdade, que Deus é compassivo, para que Deus tenha compaixão. Não precisa orar, por favor, Senhor, tenha compaixão. A compaixão, ela já está presente ali. Ela faz parte de quem Ele é. Ele não apenas age com compaixão, Ele é compaixão. A gente age com compaixão, mas Ele é compaixão. E, portanto, Ele se importa profundamente com a salvação das pessoas. Por isso, Jesus continua: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Em outras palavras, há muitas pessoas precisando ouvir sobre o Salvador, mas existem poucos trabalhadores. Tem muita gente perdida, tem pouca gente indo. Tem muita necessidade espiritual e pouca disposição para servir. E aí Jesus dá uma ordem direta. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Ele não diz procurem mais voluntários, Ele não diz criem mais instituições religiosas, formem mais profissionais religiosos. Ele diz orem. Orem ao Senhor da colheita. A gente não está falando apenas de pessoas disponíveis. A gente está falando de pessoas chamadas por Deus. A origem sempre é Ele. A gente fala pouco sobre um chamado, né? Costumeiramente. Sobre dom, sobre graça. Mas há pessoas a quem Ele concede graça especial para evangelizar, para servir no campo missionário, para trabalhar diretamente na colheita espiritual. Mas nem todos também vão ter esse chamado ministerial especificamente. A gente, no entanto, tem responsabilidade.
todos nós somos chamados a testemunhar. Como diz Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então talvez você não seja chamado para o púlpito, talvez não seja chamado também para o campo missionário, mas certamente você foi chamado a viver como testemunha de Cristo. E também foi chamado, portanto, para orar, para pedir que Deus levante trabalhadores, pessoas chamadas, que estejam preparadas, porque a colheita continua grande e o Senhor continua chamando. E Mateus 9 termina exatamente assim, com Jesus olhando para uma multidão ferida, desorientada e olhando com compaixão. O capítulo começou com um paralítico sendo levado até Cristo, conforme a gente viu, e termina com Cristo olhando para toda uma multidão espiritualmente paralítica. Gente ferida, perdida, como ovelha sem pastor. E a resposta de Deus não foi uma rejeição, foi compaixão. Esse é o Evangelho. Jesus ele não veio apenas para curar corpos. Ele veio salvar pessoas. Ele não veio apenas para resolver problemas do momento. Ele veio tratar a nossa necessidade eterna. Ele tem autoridade sim para perdoar pecados, como a gente viu no início também. Mas acima de tudo, ele tem compaixão, como a gente viu no final. E talvez essa seja a mais importante verdade desse capítulo. O mesmo Jesus que tem todo o poder, também tem todo amor. E Jesus continua olhando hoje, continua chamando e continua salvando. Então eu termino essa aula perguntando para quem assiste, né? Nós realmente cremos que Ele tem poder? É isso por hoje. Valeu, gente!